Olá, vizinhos. Aqui é o Fabiano do 1102, atual subsíndico eleito. Eu resolvi gravar esse vídeo com a tela do meu computador, pois acho que vai ser a forma mais fácil para tentar explicar para todos vocês as divergências no nosso consumo de água. Combinei com a Tânia, nossa síndica, que eu ficarei responsável pelo acompanhamento das nossas taxas de água, gás, uso do salão de festa e área gourmet e solicitação de dispositivos da POP, através dessa planilha de controle, enviando mensalmente para a Pacto os nossos cálculos de consumo. Acho que não é novidade para ninguém que, especialmente no que tange ao consumo de água, nós constantemente temos problemas. Acredito que cada apartamento conhece seu padrão de consumo de água e tem percepção, né, quando esse consumo varia para mais ou para menos. Mas o que temos visto várias vezes é o nosso padrão de consumo se mantendo, mas os preços que pagamos variando. Daí se suscitam várias dúvidas, né? Inclusive se a leitura está sendo feita corretamente ou não. Então, em junho, depois de eu perceber o preço do meu consumo de água variar bastante, eu chamei atenção para isso no nosso grupo, conversei com a Majorri e tive acesso à nossa planilha de controle de consumo e à conta de água da Copasa de maio. Daí, como eu sou formado em ciência da computação e tenho bastante facilidade com planilhas, eu me dispus a estudar a planilha e eu percebi que o nosso maior erro é utilizar o valor médio para a cobrança ao invés do valor escalonado, que é como a Copasa cobra. Mas aí as pessoas comentam, né? Essa planilha é utilizada desde que o nosso condomínio foi formado, ela é utilizada em todos os outros condomínios. Eu pesquisei na internet e constatei que realmente essa é a fórmula de cálculo mais utilizada. Mas, por ser mais utilizada, não quer dizer que é a correta ou mais justa. Na verdade, ao meu ver, ela é totalmente injusta, pois se algum apartamento tiver um grande vazamento, se alguém encher uma piscina na cobertura ou numa varanda, se for trocado a água da piscina do condomínio, todos os apartamentos vão pagar mais caro. Como os dados estão na planilha, fica mais fácil para fazer um estudo deles. Então eu peguei o consumo do apartamento 601, por exemplo, e fiz a análise do consumo versus o valor pago nos últimos 12 meses, que está aqui nessa tabela. Aqui, inclusive, estão de todos os apartamentos. Se alguém depois quiser que eu mande para vocês esse estudo ou a planilha toda, tá aqui, é pública para nós aqui do condomínio, né? Então, a gente pode observar aqui como o valor do consumo e o valor pago, eles não são uniformes. Olha como eles têm umas variações estranhas. Né? A gente vê que a linha azul, que é a linha do consumo, varia de um jeito, e a linha vermelha, que é o valor pago, age de forma diferente. Eu percebi também, e na época eu mostrei para a Mojorri, como em maio vários apartamentos diminuíram o consumo em relação ao mês anterior, mas o valor pago aumentou. Esse estudo está aqui nessa aba. Olha só que interessante. Eu fiz aqui a variação de consumo em relação ao último mês. Então, olha que interessante. Teve apartamento que diminuiu o consumo em 25%, por exemplo, e o preço que ele pagou aumentou em quase 20%. Teve apartamento que não variou nada, praticamente, ó, menos 0,32% no consumo, porém o preço que ele pagou, 58,95%. Fiz também a variação do consumo em relação aos últimos 12 meses, a média dos últimos 12 meses. Então, olha só que interessante também. Tem um apartamento aqui, dois apartamentos, que não varia quase nada a média de consumo em relação aos últimos 12 meses. Se não me engano, um deles é até o meu. A gente tem um consumo muito regular. Porém, em maio, o valor aumentou 51%. Tá vendo? Em maio teve um problema de lançamento de um dado, né? Pois ao invés de lançar o consumo total, foi lançada a média de consumo. Por isso, inclusive, tivemos a restituição nesse último mês. Mas, mesmo corrigindo essa informação, que foi feito por mim nesse estudo, como o consumo realmente foi maior, a variação do valor de todos os apartamentos tiveram distorções. Quem consumiu pouco pagou mais e quem consumiu muito pagou mais também, porém menos do que deveria. Então, dito isso, a fórmula, ao meu ver, correta de se cobrar o consumo de água é se fazer de forma escalonada, por faixas de consumo, igual vem na conta da Copasa. Vamos abrir aqui a conta da Copasa desse mês. A gente vê o vencimento, né? 19/7/2020.
o valor total de R$ 4.817,21. Aqui o consumo faturado de 419 metros cúbicos, que equivalem a 419 mil litros. Cada metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Aqui a gente vê o histórico de consumo médio, que acarretou naquele erro. Vamos fazer um cálculo aqui do valor do metro cúbico. Então a gente tem que pegar o valor total pelo consumo, né? Dividido pelo consumo. Só que primeiro a gente tira do valor total o valor fixo. Dividimos pelo consumo, que teve um pequeno arredondamento de 1 centésimo. E a gente tem o valor médio de R$ 9,68 por metro cúbico. Então, é dessa forma que a nossa planilha atualmente calcula. Só que, se a gente vê aqui, na Copasa, ela faz de forma escalonada. Então, nós temos aqui a faixa fixa, esse valor é dividido em 22 partes iguais e cobrado corretamente cada apartamento, dá R$ 34,50. Depois a gente vem para a primeira faixa, que é a faixa de 0 a 5 metros cúbicos. Vejam que o preço por 1.000 litros de água é R$ 1,34 e para o esgoto de R$ 1,32. Tá? Somando, dá apenas R$ 2,66. Então, eu acho que aqui já se consegue entender toda a origem do problema. Vocês acham justo que um apartamento que consome menos de 5.000 litros pagar R$ 9,68 nesse mês? Ou R$ 11,97 como foi em maio? Então, a próxima faixa de consumo, vemos que o preço seria de R$ 6,72. Então, a pessoa que ultrapassa a primeira faixa, ela vai gastar correspondente na segunda faixa o valor de R$ 6,72. E assim sucessivamente, de 10 a 15 metros cúbicos, R$ 13,69, de 15 a 20 metros cúbicos, R$ 16,92. Nessa conta aqui especificamente, a gente não ultrapassou os 5.000 litros aqui nessa faixa, por isso que não tem a próxima faixa aqui. Porque se tivesse ultrapassado, teríamos uma faixa aqui de 20 a 40 metros cúbicos. Eu ainda não vi cota acima de 40 metros cúbicos, mas acredito eu que se passar, teríamos uma outra faixa. A título de curiosidade, essa faixa de consumo aqui, de 20 a 40 metros cúbicos, a gente atingiu em maio, foi até aquela conta que deu problema, e o valor dessa faixa é R$ 19,63. Então você vê que já é um valor bem mais alto. Então, foi isso que eu fiz. Eu reformulei o cálculo da planilha de forma que se leve em consideração as faixas de consumo da Copasa, né, que está aqui. Ó. Aqui a gente lança alguns dados, a planilha já calcula e vai fazer de forma escalonada dependendo da faixa. Aqui, ó, cada apartamento a gente consegue pelo consumo total saber que a pessoa gastou 5.000 litros da primeira faixa, mais 1.000 litros e 972 da segunda faixa. Aí, consequentemente, da terceira e quarta faixa não gastou. É o exemplo aqui do 601. Então, eu mandei tudo para a Majorri e achei que ela iria avisar vocês e que começaria a usar o novo cálculo a partir de junho. Mas, sabiamente, o Fábio aconselhou a Majorri que se preenchesse essa planilha nova em paralelo por pelo menos 3 meses, para ver se não haveriam consistências. Então, agora que a planilha está sob minha responsabilidade, eu preenchi com o novo cálculo o consumo de junho e julho, mas enviei desse último mês ainda com a fórmula antiga, porque a gente tem que avisar todos vocês antes, lógico. E em vez de atualizar só esses 3 meses, eu refiz os últimos 12 meses com esse novo cálculo para verificar como seria o comportamento dos preços. Então, aqui é aquele gráfico antigo, né, com a planilha atual que a gente utiliza. E como eu peguei dos últimos 12 meses, aqui está o gráfico
um novo cálculo. Então, podemos verificar o consumo do mesmo apartamento com as linhas de consumo e preços variando de forma harmoniosa. Vejam aqui como é que está assim, provado aqui que essa fórmula de cálculo ela acompanha o consumo aqui na linha azul e o valor pago na linha vermelha. Bem diferente desse outro gráfico que mostra como os preços variam de forma inconsistente com o consumo. Bom, outro ponto que eu preciso falar é sobre a água quente e o consumo de gás. Quando eu estava conversando com a Manjurri em junho e entendendo a planilha, eu perguntei a ela sobre como era cobrado o consumo de água quente. Daí eu fiquei perplexo de saber, apesar de desconfiar disso, acompanhando os preços no meu boleto de condomínio, que a água quente realmente é cobrada no mesmo valor da água fria, apesar do maior gasto do condomínio com gás ser no aquecimento da água. Ela me explicou que o único gasto que a parte comum do condomínio tem de gás é no fogão do salão de festas, que é pouquíssimo usado. Mas da maneira que é calculado hoje, se cobra de cada apartamento a utilização do gás, na cozinha normalmente, né? E cerca de 2/3 do valor total ainda recaem sobre o condomínio. Vamos aqui chegar na parte do gás. Ou seja, esse valor que sobra para o condomínio, cada um de nós continuamos a pagar dividido por 22 partes iguais, né? Só não vem ali discriminado que está sendo pago pelo nosso apartamento, mas a gente está pagando de uma forma ou de outra no bolo do condomínio. Daí, conversando com a Manjurri, a gente chegou na conclusão que já que se está mexendo na planilha, deveríamos corrigir essa parte da água quente também. Então eu fiz o cálculo do valor restante do gás da seguinte forma. Nós pegamos a leitura do gás, normalmente como é feito todo mês, só que agora o que sobrou, que seria pago pelo condomínio, a gente pega essa parte, tira a 23ª parte, que é reservada ali para o fogão do salão de festas, né? Essa parte que sobra, nesse mês aqui, como no exemplo de julho, olha só para vocês verem como a parte maior ficava para o condomínio pagar. Ó, a arrecadação com gás de cozinha foi R$ 591,57 e sobrou R$ 1.290,91 que o condomínio pagaria. Mas como o consumo desse gás, quase na totalidade, é para o aquecimento de água, nós achamos justo cobrar para o aquecimento da água quente. Então, a partir de agora, a água quente não vai ter o mesmo preço da água fria mais. Quem usa água quente para outros fins, que não seja só tomar banho, tem que levar isso em consideração. Né? Então, eu peguei essa parte que sobra, que era pago pelo condomínio, e fiz o cálculo proporcional do consumo de água quente. Então, agora, a água quente vai vir assim, ó. Eu até coloquei gasto de gás correspondente do aquecedor. Então, você tem um consumo X de água e aí vai verificar naquele total qual é a correspondência do uso do gás para aquecer a água. Então, de forma proporcional, todo mundo vai pagar agora para o gás para aquecer a água também. Voltando aqui para esse estudo de julho, eu fiz aqui, porque a gente pode se questionar, né? Pô, mas então agora vai mudar isso aí, eu vou ter que pagar o aquecimento da água quente, eu vou pagar muito mais. Então eu fiz um estudo aqui de maio, junho e julho. A planilha, gente, está aqui à disposição, tá? Quem quiser eu posso mandar de forma particular, posso mandar no grupo também, quem quiser estudar, já está com esses estudos aqui nela. Aí vamos pegar aqui um apartamento, vamos continuar utilizando o 601, né? Que eu tenho liberdade para poder falar. A gente vê em maio que o gasto total com o antigo cálculo, tá? Cálculo antigo pela média, sem gasto com aquecimento de água quente. Então a gente pode ver que ela pagou no total R$ 289,01. Porque ela paga a parte proporcional do gás condomínio, que eu estava explicando lá, R$ 52. A gente paga e não percebe, né? Porque
vem no bolo lá do condomínio. E agora, com essa nova planilha, o que aconteceu? De R$ 289, o apartamento vai pagar R$ 217,39. Diminuiu, por quê? Porque é uma pessoa que consome pouco. Quem tiver curiosidade, eu quero saber o meu apartamento aí, Fernando, quanto que eu vou começar a pagar? Pode ficar à vontade aí para me perguntar, que eu mando sem problema nenhum, tá? Então, dito isso tudo, e espero que tenha ficado bem explicado, eu peço desculpas a vocês pelo vídeo longo e peço também que vocês se manifestem no nosso grupo, porque eu não acho que é necessário fazer uma assembleia para se aprovar isso, a não ser que tenha alguém que não esteja de acordo com a alteração. O que vocês acham? Mudamos a fórmula de cálculo do nosso consumo para o mês que vem ou não? Um abraço a todos.